Bem-vindos à live de hoje. Estou só aqui chamando a Sônia, esperando a Shirley. E A foi? Shirley entrou, hello. Vamos ver se a Sônia entra também, para a gente começar juntas. Sônia, deixa eu ver aqui. Agora foi, acho que Sônia. Entrou? Entrou. E bora falar da arte para tratar os traumas, né? Olá! Olá! Tudo bom? Criancinha, tudo! A gente combinou no tom hoje, Xan. Jura? Olha! Vai lá, Sônia, troca a blusa também. Corre! Não tem nada lilás. Tem coisas lilazes. Violeta! Violeta. Não tenho nada violeta. Peraí, eu tô arrumando meu celular aqui Bora. pra gente começar. Aí. Yara! Oi, Yara. Tudo bem, Yara Denise? Aqui. Não sei se ela já tá, se ela já saiu. Nunca dá pra gente saber, né? Não. Tem como. Raquel. Olá, Raquel. Oi, Rosi. Aí, vamos mandar um aviãozinho, né? Deixa eu já mandar aqui, convidando José o pessoal, Marcos. lembrando. A gente falando sobre arte hoje, a importância da arte para os nossos, né? Quando a gente fala assim, parece que a gente é apegado aos nossos traumas. Não parece não, gente. A gente parece que a gente quer ser feliz e levar a vida de boa, né? Mas por que a gente não leva, né? Parece que é simples assim, não. Porque a gente vai criando hábitos em nossas vidas e hábitos podem ser bons ou não tão bons pra gente, mas é hábito, virou ali um padrãozinho. E aí, como que a gente faz para ir quebrando, né, esses hábitos todos e quebrando esse lugar densificado, rígido de ideias, de percepções que nos deixam infelizes. Porque a ideia é essa, como nós, seres humanos, a gente pode, independente do externo, né, tá conectado com a nossa essência e sermos felizes, né? Nossa, isso é tão teórico, não é? Né? A gente pode ir nesse caminho, e é um caminho de autoconhecimento. Quando a gente fala da arte, é uma maneira da gente começar, é a nossa dose diária, que pode ser, né, para alguns, conscientemente, tudo com consciência, gente, porque não adianta lá pintar a parede, né, só por pintar. Ou pegar uma caneta e começar a desenhar por nada, pensando na raiva que tá do gato da Shirley, né? Não adianta, é conectado com pipoquinha, é conectado com você, né? Eu vou deixar vir o que eu posso deixar vir a partir de quando eu sento e vou e me dedico a alguma coisa. Quando eu me proponho, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas tem momentos que meu peito aperta, me dá uma tristeza, eu não consigo me realizar, eu não consigo fazer certas coisas, eu fico sem coragem. Quem nunca? E é assim que a gente começa a se trabalhar, quando a gente vai percebendo que essas emoções nos atropelam e aí impede o nosso fluxo da vida. E a gente fica patinando, aí a gente quer férias, a gente quer, vai chegando no final do ano, né? Não, é que eu vou viajar, eu vou me sentir melhor, aí a pessoa volta e tem que tirar férias das férias. Porque ela não aprendeu a descansar, ela não aprendeu a relaxar de verdade. E isso a gente aprende a fazer todos os dias. E as férias pode ser um up, não algo de uma fuga. Porque aí as férias ficam fuga. Fugir do trabalho. Aí quando tá sem trabalho, a tristeza vem, eu tô sem trabalho. Sabe? Aí fica um patinar na vida, né? E o que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? Olhar para si, né? Aproveitar oportunidades de olhar para si. E a arte é uma boa oportunidade. É qualquer arte? Pode ser, se tem alguém ali te ajudando, né? Te ajudando a interpretar através das cores, através da sua colocação, através da sua repetição, através de várias coisas que vão acontecendo ali, né? Então, a arte já foi usada e já vem percebida pela humanidade há muito tempo. E quando eu falo da arte,
não é só a arte gráfica, né? Ou a arte que vem de manusear algo, né? De fazer um quadro, as pinturas. Não, ela também é a música, né? São símbolos, os programas da Netflix, as séries que hoje estão aí, as pessoas às vezes não conseguem parar, que também vai ficando às vezes uma fuga, mas que traz reflexão também. Às vezes a gente quer estar pensando sobre algo e aparece uma série e você fala, nossa, que interessante, isso me fez refletir sobre isso, isso, isso. Aí sim tem libertação. Mas fazer a coisa só por fazer, aí é mais uma robotização da nossa vida, né? E essa robotização é como aqueles filmes dos zumbis. A gente vai ficando meio que paralisado, parece que a gente não sabe mais onde vai, e o único fim é acabar com o mundo mesmo, como tem esses filmes de catástrofes, né, meninas? Mas sabe que você falou de férias, né? Me dói o coração quando o pessoal começa. Sextou! Olha, é sexta-feira. Como se a gente só conseguisse estar bem e feliz no final de semana. Né? Assim, a gente que trabalha atendendo, eu atendi domingo, eu atendi sábado, tem final de semana que não, mas assim, a gente não está feliz só na sexta-noite, só no sábado, e começa a entrar em depressão no domingo quando você ouve a musiquinha do Fantástico, né? Então, assim, sinal claro de que alguma coisa está esquisito. Por que a segunda-feira é tão ruim para a maioria das pessoas? Porque as pessoas estão se envolvendo com trabalhos, com coisas da vida, que não estão de segunda a Eu não sei sexta se é para a poder. Shirley, gente, ou eu não estou muito. Tá me Eu ouvindo agora? achei. É que hoje. Pronto, deixa eu ver se. Melhor, deixa eu colocar aqui nesse cantinho para ver se melhora. Hoje eu não sei porque eu perdi meu tripé, mas isso não ia me impedir de vir para cá, né? De fazer a minha live. Deixa eu colocar aqui do outro lado. Então, assim, por que eu só posso ser feliz e viver na sexta-feira, né? Ou nas férias? Por que é tão. Por que as minhas. De segunda a sexta tá tão difícil? Você sabe que até para me preparar falar nessa live hoje, eu comecei a pesquisar muito, e aí eu caí de novo naquela psicóloga, naquela Nise, lembra da Nise de Oliveira? Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Então, e aí eu fui tentar entender por que ela usou tanto a arte. Ela usou duas coisas muito, de maneira muito forte com os pacientes dela. A relação com os animais e principalmente a coisa da arte. E aí eu fui entender o seguinte. A arte faz com que a gente se coloque a nossa criatividade em ação. E assim, principalmente falando dos pacientes que ela tinha, e a maioria tinham questões mentais e esquizofrenia, enfim, são aquelas pessoas que deixaram de sonhar, deixaram de desejar, deixaram de viver mesmo, né? E aí, por que a arte... O gato está fazendo uma bagunça aqui. Por que a arte... A Sônia caiu. Daqui a pouco ela volta, vai continuando. Por que a arte ajudava tanto aqueles pacientes dela? Porque naquele momento que as pessoas estão criando, fosse uma tela, fosse um desenho, eles começavam a expressar não só os traumas e as dores que eles vinham trazendo dessa e de outras existências, mas eles colocavam ali o quê? Futuro, criatividade. O que eu posso fazer? Então, assim, ela começou a observar que os primeiros desenhos, as primeiras telas dos pacientes vinham carregados com cores muito pesadas, com coisas muito sombrias. E aí, é legal essa interpretação, né? Porque, assim, não é só aquela tela específica, você tem que ir acompanhando todo o processo. E aí ela percebia que, ao longo do processo, aquelas cores mais pesadas, aqueles símbolos mais densos, iam dando lugar a tons mais suaves, a coisas mais iluminadas mesmo. Então, assim, saía daquela coisa negra do passado e começava a sonhar, a desejar. E aí, eventualmente, vinha uma vontade de desenhar um barco, um avião, alguma coisa que me tirasse desse lugar e me levasse para um futuro melhor. Por isso que a gente fala que a arte, seja ela qual for, e a Sônia falou bem, né? Não é só o desenho, a arte está na música, na dança,
em movimentos corporais, enfim. Mas ela tira a gente daquele lugar petrificado, endurecido em que a gente se colocou, e ela começa a nos levar, ela faz com que a gente volte a sonhar, volte a desejar. Então, se você acompanha os trabalhos de alguém que começa com uma depressão profunda, principalmente trabalhos de desenho, quase sempre muito, muito padrão, assim. Vem aqueles tons muito escuros, vem aquela coisa muito pesada, e no processo aquilo vai soltando. E aí vai vindo que novas cores, novas formas, uma nova maneira de eu me expressar. Então, assim, e principalmente questões de pessoas que têm questões de depressão muito pesada ou esquizofrenia, só no lúdico mesmo para ele poder deixar isso vir à tona, porque está tão travado, está tão petrificada as questões no inconsciente, e tem que começar realmente através da arte, através deste movimento corporal, em todos os sentidos, né? Porque aí a pessoa vai olhando e fala, olha que coisa linda que você conseguiu criar aqui. Então, olha como tem coisa tão linda e tão boa aí dentro de você. A pessoa passa a confiar, passa a desejar ser diferente, a desejar ter uma vida mais plena. Para mim, a arte faz... Eu mesma adoro fazer minhas mandalas, eu já mostrei algumas aqui. A Sônia fez uma live legal com a dela, né? E aquele momento que a gente está construindo, aquele... E pode ser uma escultura, pode ser uma mandala, pode ser, enfim, um filtro de sonhos que a gente vai estar fazendo daqui a alguns dias. A gente está ali num processo de meditação, trazendo, né, tudo que está aqui, que ainda não foi olhado, que não foi visto, e que está gritando para sair de alguma forma. E às vezes uma das melhores, né, formas de botar isso para fora é de uma maneira lúdica, através de um trabalho manual, através de arte mesmo. Né, Xan? E eu estava pensando aqui também, assim, como muitas pessoas, elas não querem, né, ir para essa questão da arte, né? Que seja uma pintura, que seja algo manual. Então, muitas resistem. Ah, eu gostaria de fazer pintura. Ah, eu gostaria de fazer uma mandala. Ah, eu gostaria... E não vão nesse movimento, né? Outras já meio que vão no fluxo, começam a fazer a sua arte manual, pega na internet, tá lá, começa mexendo. Por quê? Porque está movendo mesmo algo que está além do que a gente às vezes tem essa consciência, né? Então, assim, é o que está nos movendo nessa emoção, nesse sentir, né? No que está por detrás do que os nossos olhos estão vendo. Então, meio que você muitas vezes vai no fluxo ou rejeita esse fluxo, né? E como a Shirley falou, o nosso corpo é algo que traz muito, materializa muito esse inconsciente, vamos dizer, o que está nos movendo através desse inconsciente, né? Porque, por exemplo, na aula de yoga, o pessoal, quando começa a aula de yoga, o corpo está tudo travado. A consciência corporal, o corpo e a mente, eles não se conversam. É uma coisa incrível. Está totalmente desconectado a presença da mente no corpo e a presença da emoção também no corpo. Então, as pessoas começam a ter, às vezes, que a gente chama de catarse, a ter emoções que começam a fluir, choro que começa a vir, ou então aquele profundo, assim, aquela profunda paz, tipo, nossa, eu encontrei um lugar que era até então inacessível, né? Então, assim, o que esses asanas, o que é a respiração, o que é o estado de presença vai trazendo pra gente, né? Aonde... Porque eu também estava pensando, não deixa de ser uma arte, né? Você está ali expressando uma arte com o seu corpo, também através do asana, né? Porque é uma construção que você vai tendo, do zero, para quem nunca fez nada, né? Começa ali e é uma jornada de autoconhecimento, como fazer uma mandala, como fazer uma arte terapia, como fazer um filtro dos sonhos, não deixa de ser. Só que é um processo onde você vai ser mais longo e onde cada dia mais você vai se encontrar em vários espaços seus durante uma aula de yoga, durante esse percurso na vida, né, do conhecimento, do seu autoconhecimento através do yoga, né? E eu acho que assim,
essa ideia da gente pensar da onde nós estamos presos no corpo e o que nos move é que vai fazendo a gente trazer o que está lá no inconsciente, né? No nosso inconsciente pessoal, que Freud trouxe, depois o Jung foi trazendo no inconsciente coletivo, que é isso que está nos movendo, né? Que a gente tem falado aqui a parte do iceberg que fica para baixo, que é esse inconsciente que está ligado a esse inconsciente coletivo. Então, é a minha emoção, com a emoção da Sônia, com a emoção da Shirley, com a emoção de todo mundo que está aqui. E aí a gente é movido por isso, né? E é meio louco você pensar, né? Como que eu sou movido por isso? E aí eu estava nessas divagações por aí, nos nossos estudos para o tema, né? Trouxeram uma ideia de um fungo, né? Então, quando a gente teve a pandemia, está todo mundo preocupado lá com o vírus, né? Com o vírus, e você fica se protegendo do vírus, né? Então, o tempo todo, usa máscara, não tem contato e tal. A gente viveu aí toda essa pandemia nessa loucura, e a gente foi entrando o quê? Nesses inconscientes, né? Nas bolhas. A gente foi criando bolhas. Então, a bolha do medo, né? Eu não saio de casa, eu não tenho contato. A bolha de quem perdeu, né, alguém. A bolha de quem ficou sozinho, solitário em casa, que entrou numa grande depressão, em doenças. Isso tudo foi criando traumas, grandes traumas na humanidade. E isso está sendo ligado a cada um de nós o tempo todo. Então, não é porque nós saímos da pandemia que isso ainda não reverte na gente. Então, assim, esse vírus, ele vai no corpo da gente, entre aspas, né? A gente acessa através do nosso medo, através da nossa raiva, através dos sentimentos que nos move, dos pensamentos que nos move e daquilo que nós nos ligamos no nosso dia a dia. Então, através de um filme, de uma série, através do jornal, que fica maçante. Então, você vai entrando nessas bolhas e vai ficando. E aquilo vai te movendo. Então, você vai ficando na bolha, agora a eleição, né? Então, foram criadas as novas bolhas ali, onde você vai se acessando. A gente vai ficando nessas bolhas e a gente acha que é bobeira, né? Vai passar. Imagina, eu não sou... Só que não, a gente é e está sendo movido por essas bolhas que a gente mesmo vai se ligando, que eu falo que a gente vai pondo os pluguezinhos, né? Põe o plug lá da raiva, põe o plug lá do medo, põe o plug da eleição, põe o plug de quem está vendo aquela reportagem de violência, coloca o plugzinho naquela série que é pesada, que é desrespeitosa com as mulheres, era da época, mas ainda nós estamos num dia atual e a gente traz essa coisa do machismo, do desrespeito. Então, nós estamos o tempo inteiro permeando esse consciente pessoal e esse inconsciente coletivo, e além disso ainda temos o outro inconsciente universal, né? Que o consciente do todo, onde tem os registros acásticos que estão toda a história, né, da humanidade no universo, vamos dizer assim. Então, todas as histórias que a gente pode imaginar está nesse registro universal, que para nós aqui é o nosso registro acástico, que está nessa ligação do todo. Então, nós com nós mesmos. O nosso universo com esse universo coletivo, planeta Terra. O nosso universo coletivo com esse universo universal, registro acástico. É grande o negócio, né, Soninha? O negócio vai longe. Enorme. Como a arte vem para nos libertar. Eu tive um professor que ele falava assim, quando a gente começa assim, a gente está numa bolha, você falou da bolha, a bolha da sobrevivência. É a pessoa que está lá num lugar onde ela come, ela vive para comer, no sentido assim, se eu não trabalhar meio-dia, eu não janto.
né? Tem muita gente assim, né? Tem estatísticas ainda, né? Que a pessoa, ela tem que pelo menos ter ali uma grana, ela está muito na sobrevivência. Quando a gente passa esse lugar da sobrevivência, quando a gente está se abastecido, e a gente falou aqui do chakra básico, né? A gente começa a olhar para outro lado, tá? Agora que eu estou sem fome, o que que eu posso pensar? Aí entra a arte, né? Aí a arte vem para dizer assim, tá, e o que que eu estou fazendo aqui nessa bolha? Quem sou eu? Por que que eu sinto tudo isso? Por que que eu estava com tanto medo? Por que que eu me conectei com esse tipo de ideologia e não com aquela? Né? E essa pergunta filosófica, né, começa a nos atiçar. Por que nos atiçar? Porque a gente já falou isso na outra live, né? A gente está carregando aqui um passageiro, nosso mental superior, e que ele fica lá, gente, volta para sua trilha, volta para o seu caminho, pega lá de volta de onde você veio, né? E aí a gente começa a ter essas percepções, principalmente no banho, vem aquelas ideias, eu poderia fazer aquilo, eu estou passando por isso, como alguém pode me ajudar? Aí entra aqui na nossa live, por exemplo, entra em outro vídeo, em outra coisa, porque o universo comunica através muito de imagens. Por isso que a arte, ela vem numa comunicação também. Porque você está desenhando, né? Eu costumo atender também, fazendo muitos desenhos às vezes. E aí, você olha depois para o desenho, você fala, nossa, olha que saiu aqui, que interessante, né? Um dia eu fiz isso, e depois eu estava olhando, eu falei, nossa, eu fiz um monte de caixãozinho. Aí eu fui relembrar a conversa, era muito em torno disso, de muito medo de acabar, de ter um colapso, o mundo, aquela coisa toda. Né? E nem era a minha intenção fazer, mas parecia muito. Eu falei, nossa, que estranho, não lembrava. Mas aí eu fui ver o que tinha escrito mais ou menos e tava, o nosso inconsciente ele vai captando muito rápido aquilo que a gente está. A gente se conecta com a coisa, e eu estou fazendo esse teste também, porque a gente trabalha com isso. Então a gente se conecta com a coisa e eu fico esperando, né, a coisa se conectar comigo. E dá muito certo, né? Isso é etapa que a gente vai fazendo, mas a arte, ela tem essa comunicação. Eu ouço uma música, a pessoa pode ouvir uma música, porque a música mexe direto com a nossa água interna, nós somos mais de 70% de água, vibra de uma maneira diferente, né? Minhas glândulas endócrinas já mandam uma mensagem, opa, outra vibração aí, gera mais serotonina, gera mais dopamina. E eu começo a ouvir aquela música, eu começo a ficar bem, ficar, nossa, que legal isso, gente, eu tava mal e ouvi essa música, fiquei bem. Então você vai procurando meios de ficar bem. Ou ao contrário, né? Nossa, eu tava bem, aí comecei a ouvir uma música, nossa. E aquilo foi me levando para alguns pensamentos mais densos. Eu comecei a pensar naquela passado, por que aquela pessoa fez aquilo comigo? Por que aconteceu daquele jeito? Por que foi? Por que foi? E aí, quando a pessoa vê, ela já está totalmente captada, neurótica com as questões dela, né? Querendo mudar o passado, querendo não aceitando o que ela está vivendo, porque a culpa foi do fulano, do ciclano, se não tivesse acontecido isso comigo. E ela nem percebeu que foi uma música que ela ouviu e que a deixou assim, né? Eu tive uma assistida que ela viveu isso literalmente. Ela falou que estava bem. E aí a gente começou a fazer essa regressão. Ela falou assim, eu já sei. Eu estava bem, aí eu peguei assim, nossa, essa música aqui eu ouvi, ela estava no Spotify, essa música aqui é da minha infância. E ela clicou naquela música. Só que aquela música, depois ela foi lembrando, né, durante a sessão, que era uma música que ela sofreu muito depois, com 15 anos, porque aquela música representou uma perda muito grande para ela, né? E depois ela não sabia por que ela não parava de chorar, né? Ela estava revivendo aquela perda e sem ter a consciência, aquilo é uma descida para o fundo do poço. Mas com consciência, ela falou, nossa,
Então eu fui chorando e fui libertando, mas ao mesmo tempo a gente fica com medo de chorar. Porque como que é dito pra gente? Não, se você tá chorando, ai, coitado, tá chorando, não pode chorar. Gente, chorar é limpeza. Às vezes é preciso chorar com consciência, né? E deixar vir, e ir embora. E se você tá ouvindo aquela música e veio, se você tiver a consciência naquele momento que algo ali, você nem sabe, você nem lembra mais ou menos, mas se está te trazendo uma emoção, você pode deixar limpar. E ao mesmo tempo também pode ser uma música manipuladora, uma música que vai te levar a fazer algo, que a Chan tocou no inconsciente coletivo, de um inconsciente coletivo que vai fazer, nossa, é mesmo, vamos fazer isso, vamos não sei o quê. Que Hitler usou muito a música e muita arte, né? Ele usou a suástica, que é um símbolo sagrado, ao contrário. É o que a gente fala de virar o pêndulo ao contrário. Então, tudo tem as duas frequências, né? De positivo e negativo. Mas se eu sei disso, e eu sei que certas composições já têm uma intenção de levar a pessoa para a tristeza, de levar a pessoa para um bar, por exemplo, né? Os filmes faziam muito isso para vender cigarro. O galã estava lá, lindo, a gente está falando aqui de arte, e de repente ele sacava lá uma marca famosinha, colocava na boca aquele cigarro e todo mundo, ó, inconscientemente, esse cara é legal, eu quero ser igual a ele, que a gente se espelha muito, e eu vou ter que fumar essa marca de cigarro, né? Hoje é meio que proibido, não sei se voltou, porque eu vejo muito disso, mas foi proibido depois, durante um tempo, ficar mostrando marcas, né, durante o filme, como os framers, aquelas imagens que nosso inconsciente está aqui, nós três juntas com as pessoas, mas ele está fazendo toda uma leitura de todas as cores que estão aqui, do que eu estou falando, da Chan, dos gatos, da Shirley, de tudo, né? E o meu inconsciente também está aqui, olhando todo mundo aqui, né? Que está aqui, a Leta, a Selma, a Maria, todos que estão na live vão conectando. Isso vai formando o quê? Uma egrégora. Se a gente tem consciência disso, a gente vai tomando muito cuidado em se colocar em certas situações, em certos grupos e assistir certos vídeos, né? Porque tem manipulação, sim. E quem sabe usar isso vai manipulando. E a pessoa amassa, igual num jogo de futebol também é arte. Mas quando tem um descontrole daquele inconsciente coletivo, as pessoas pisam em cima da outra. Elas não estão nem aí. Depois que elas falam, nossa, eu não fui capaz de fazer isso. Mas foi porque toma conta da pessoa, porque naquele momento ela é única. Toda aquela torcida ela vai ser única. E ela não vai medir esforços para acabar com a outra torcida. Né? Porque entrou na bolha. Né? O que a gente viu acontecendo há pouco tempo aqui nas eleições. Então, como que eu me livro disso? Né? E aí as pessoas começam tudo com aquela questão, eu vou ser alienada se eu não entrar. Não, você já está, nós já estamos alienados. É como que a gente faz para ficar consciente um pouco mais de tudo que está acontecendo. E a arte, ela é esse passo quando eu faço com consciência, né? Quando eu vou lá fazer meu filtro dos sonhos e eu entro numa egrégora xamânica, né? Daqueles indígenas norte-americanos, e eles usavam essa energia para se conectar com o eu maior, para trazer à tona e filtrar aquilo que não estava sendo bom para a tribo. E eu vou filtrar aquilo que não está sendo bom para a minha vida. É disso que a gente começa a perceber o poder mesmo da arte nas nossas vidas. Né, Shirley? Falou, né, Sô? A gente o tempo todo está sendo bombardeado com mensagens subliminares, é assim que eles falam. A mídia sabe fazer isso muito bem, o marketing sabe fazer isso muito bem. É que nem você falou, aparece uma propaganda de cerveja com umas mulheres lindas e maravilhosas. Qual é a mensagem que você está dando? Tá vendo? Se você sentar na mesa de um bar e tomar essa cerveja, vai vir essa mulher linda e maravilhosa sentar do seu lado, falando diretamente para os homens. E N outras coisas. E a gente se coloca nesse lugar. Quantas vezes eu já comprei coisas que falei, gente, para que eu comprei isso? Aí você fala, eu não precisava. Né? Assim, aquilo fica martelando e a gente nem percebe o tamanho do controle que é isso, né? Assim, aquela história daquele Kinder Ovo, gente. Aquele chocolate era ruim, o brinquedo era sem vergonha e as crianças queriam, quer dizer,
Porque tá vendendo o quê? Olha o sonho que tem ali dentro do brinquedinho que você vai receber. Era uma porcaria. Mas assim, e quando ainda é direcionado para crianças, é um negócio mais. Tem até um chama Instituto Alana, se eu não me engano, que ele tem um trabalho muito bacana com relação a isso, para fazer a gente ter consciência do que está vindo por trás daquele comercial bonitinho de margarina, né? Tá sempre. Então, como é importante a gente ter plena consciência do quanto nós estamos sendo conduzidos como gado. Uhum. Todos os sentidos. E, ó, não é a política, são as igrejas. O tempo todo a gente vem sendo conduzido. Uhum. Então, tudo que a gente coloca olho. Uhum. Como é importante a gente olhar, a verdade está aqui dentro. Não está lá naquele lugar, não está lá no trabalho, não está lá na igreja, não está, está aqui dentro. O que está de fato aquecendo meu coração e me fazendo feliz e o que não está? Porque senão a gente continua sempre indo nessa onda da média. Esse final de semana foi muito bizarro, assim. A gente sabe que são sincronicidades e não coincidências, né? Eu atendi 2 mães, uma no sábado e outra ontem, ambas com filhos autistas. E aí, já que a gente está falando de arte, né? Me veio muito falar trazer esse depoimento. Cortou a impressão minha? Cortou. Voltei? 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 Repete, Shirley, que nós não ouvimos. Voltou. Voltou agora? Estou de novo aqui? Voltou. Então, as 2 mães que eu atendi, as 2 com filhos autistas. A primeira entendeu e foi buscar, além daquele monte de remédio que se dá para as crianças, ela foi buscar na arte e principalmente na ecoterapia ajuda para o filho dela. E incrível como ele já vem melhorando a olhos nus, assim. A segunda, desesperada, não sabia o que fazer. E foi legal, porque eu até meio que estou tentando servir de ponte entre elas. Por quê? Aí você fala, nossa, por que montar um cavalo pode ajudar uma criança? Mas olha, são tantas as coisas, os elementos que estão envolvidos, desde o trote do cavalo, que faz com que aquela criança tenha que se colocar numa posição para não ficar caindo, desde o contato com aquele animal, porque o cavalo, porque eles são extremamente sensitivos e mansos, inclusive os cavalos. Tem uma galera muito séria fazendo constelação usando os cavalos, né? Eles são demais. E aí, assim, não deixa de ser uma grande arte isso, né? Assim, a arte de fazer com que aquela criança primeiro perca aquele medo. Ela é muito mais tranquilo para uma criança autista, por exemplo, se aproximar de um animal do que de um outro ser humano desconhecido. Infinitamente mais fácil. Então, assim, a disciplina... E o reino animal já é pronto, né, Shirley? Só lembrando aqui, né? Hã? O reino animal e o reino vegetal são prontos. Eles têm tudo para nos ajudar. E aí a criança começa a entender o espaço onde ela está, a distância que ela vai levar com o cavalo para chegar até aquela outra ponta. E como essas coisas vão ajudando no desenvolvimento delas. É arte, não deixa de ser. Junto com as coisas, né? Então, como a gente precisa parar e abrir os horizontes, e abrir os horizontes e entender que foi o que eu falei o que eu trouxe na minha primeira fala. É através da arte que a gente nós nos tornamos pessoas mais criativas, menos condicionáveis. Né? Quando a gente... por que é legal? Vamos voltar à coisa do filtro dos sonhos ou das mandalas, mas principalmente o filtro. Quando você coloca alguém ali para fazer o filtro, sem nenhuma instrução, a gente vai instruir a confeccionar. Vai falar o que é o quadrante A, o que é o quadrante B, o que é a cor A. Não, deixa fluir. E aí o teu inconsciente começa a falar com você. Ele vai te mostrando de maneira muito clara e muito precisa. Olha, esse nozinho aqui, por que é isso? E na hora vai vir. E na hora vem um sinal. É uma maneira lúdica e muito, muito, muito prazerosa de você começar a abrir a sua criatividade, entender que assim, as soluções estão sempre dentro de você, não está fora. É trabalhoso. E como a gente vai pegando alguns trabalhos dos pacientes dela, você pega o primeiro desenho, o 10º desenho, a evolução que ela vai tendo
a partir do desenho. O desenho só está mostrando a evolução intelectual que ela está conseguindo, a evolução emocional que ela vai conseguindo conduzir aqueles pacientes dela. E o desenho só está refletindo isso. Por quê? Porque a partir dali ele começa a colocar os desejos, os sonhos, o que estava represado, que nem a gente falou agora há pouco, esse peso todo desse inconsciente coletivo que a gente vem arrastando desta vida, de outras vidas, do nosso clã, da nossa ancestralidade. Na constelação a gente fala muito disso. Tem comportamentos que nós temos que a gente olha e fala, nossa, por que eu faço isso desse jeito? Ah, porque minha mãe me ensinou. Mas por que a minha mãe faz? Porque a avó? Não. É uma coisa que está no nosso DNA. Então, e agora, principalmente esse momento planetário que a gente está, solta essas correntes, solta esses nós. Está na hora de olhar para esses nós e de soltá-los. Porque a vida pode, ela vai ser mais leve, a cada dia mais leve, a cada geração mais leve. Essas várias terapias que a gente toca, né? Eu, você, a Chan, enfim. É exatamente para que a pessoa se liberte desse passado, se liberte de todo esse peso, para que a vida flua de uma maneira mais leve mesmo, mais prazerosa. Para a gente parar de chegar na sexta-feira e falar, ai, sextou, porque eu só consigo ser feliz. Sextou todos os dias agora. Vamos sextar todo dia, não só nas férias, não só no final de semana, né, Chan? Segundou, né? Tá tudo certo. E você, se a gente for parar para pensar, né, os traumas, eles estão de diversas maneiras. Porque, assim, se a gente vai manifestar na arte, né, então, seja qual arte você vai manifestar, esses traumas, eles não têm endereço, eles não têm nome, né? Eles não estão ali, ó, na plaquinha, eu existo. Ele está no inconsciente, né? Ele está no seu inconsciente, vibrando aí de alguma forma e te movendo a seguir nessas bolhas desse inconsciente coletivo que vão te movendo, né? E se o seu corpo é algo que reflete tanto nisso, porque o nosso corpo físico é reflexo do que somos no corpo emocional, no nosso corpo mental, no nosso corpo espiritual. Nós aqui compartilhamos dessa mesma ideia todas, então assim, a manifestação no físico vem de muito antes. Para chegar no físico, uma dor, já passou por vários estágios, né? Já passou por muitas coisas. E seja nessa vida, ou seja em outras vidas, mas o reflexo houve um start, houve um porquê, né? Então, quando você está ali na manifestação da arte, então uma dança, a gente fez, né, no Sete Curas Energéticas, a gente trabalhou com atividades físicas de dança, do yoga, para quê? Para chacoalhar, né? Para movimentar, para esse trauma dar um pulinho para fora, tipo, nossa, veio a emoção, veio a dor, veio o desconforto. E aí o olhar vai para aquele lugar. E como a Sônia falou, tudo que eu boto o olho, tudo que eu estou ali dando atenção, o universo manda de volta. Ele manda de volta porque você despertou a atenção para ele. Eu só posso reconhecer aquilo que eu vou botar o olho, aquilo que eu reconheço dentro de mim de alguma forma. Se eu não sei que existe filtro dos sonhos e eu não sei para que serve, eu nunca vou despertar nada, né, com esse filtro dos sonhos. Eu nunca vou despertar nada fazendo uma mandala, né? Eu faço parte de um grupo de mandala há 5 anos. Uma terapeuta maravilhosa, uma amiga que eu amo, beijo para você. E eu estava lembrando no começo. No começo era assim, só trabalhando o nosso ego, né? Só trabalhando as coisas da manifestação do seu dia a dia, nas mandalas, desenhando. E, assim, o quanto você fica preso. Ai, não tá bonitinho. Ai, não sei desenhar. Ai, os nossos instintos. Nós ficamos presos nesses instintos que nos movem, né? E ali você fica tentando burlar, vamos dizer assim. Só que o inconsciente não deixa. Aquilo, pum, pula para fora. Vai pulando para fora. Então, assim, imagina, são 5 anos de trabalho com a mandala e com todas as outras técnicas que a gente nunca para, né? E você vai num percurso. Sempre tem que olhar. Então, o iceberg, ele vai virando, né? Ele vai se movimentando para você ir olhando uma outra parte. Então,
quantas vezes, né, eu estava lá e começa a doer o pescoço, ou mesmo no Sete Curas Energéticas que a gente começou a bombar lá, fiquei com uma dor no pescoço, teve uma liberação de raiva. Até hoje eu ainda sinto o lugar do meu pescoço que está ali, que eu estou no processo de olhar de onde vem, o que é isso. Então, quando você está neste olhar, seja em qual ferramenta de arte você está usando, né? Mas a gente vai falar aqui do filtro dos sonhos porque a nossa oficina está aí pertinho, né? Esse mês de novembro, no dia 26, lá em Santana, para quem está lá por perto, é pertinho do metrô, para quem quiser ali ser fácil acesso, né? Então, através dessa ferramenta do filtro dos sonhos que você vai confeccionar, é isso, pula para fora. É uma pontinha do seu trauma, uma pontinha do seu inconsciente que está te movendo nessas bolhas que você não estava desperto até aquele momento. Então, se você não está olhando para a coisa, né, aquilo está te movendo de alguma forma. E aí, por que eu estou sendo movida para esse tipo de assunto? Por que eu vivo tanto com essa dor no corpo, né? Por que eu tenho medo de fazer um curso que vai abrir a minha consciência, vai despertar para várias coisas? Então, a hora que você está confeccionando o seu filtro, é a sua leitura, é a sua foto de como você está se apresentando, a sua persona, as suas máscaras, né? Como o seu ego está indo para esse mundo e o que você está escondendo. Então, o que está ali de trauma, né? O que está guardadinho, as 7 chaves, numa caixinha, louco para pular fora desse armário, desse gaveteiro, para você poder reconhecer, para você poder acolher, para você poder amar aquela parte sua. E dali, às vezes, a gente puxa um fio de algo que, nossa, você nunca imaginava que aquilo ia para aquele lado, né? E aí você já faz terapia, você já está ali naquele processo, já fez um tratamento com a gente, né, Soninha? Do terapeuta energético, do manoterapeuta, já fez uma constelação com a Shirley, você já começou a olhar, e a hora que você puxa aquele fiozinho, você fala, cara, tô desacreditada, que eu nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha pensado. Por quê? Porque trauma não tá, que nem eu falei, não tem plaquinha escrita eu existo. Ele está existindo, te movendo. E você precisa da ferramenta. Você precisa do passo de encontro a ele para ele vir na manifestação para você. Então, sim, a oficina do filtro dos sonhos, ela é uma maneira que você pode estar acessando, né? Tá se conhecendo, como que está o seu interior, né? Como que está você com você mesmo e você com o mundo. E depois você vai ficar com aquela sua, depois da gente trazer para você, né, essa leitura, que a gente vai ali durante o percurso, dando um toquezinho aqui, olha bem o que você está colocando dessa maneira, mas depois no fim, quando está pronto, que você olha, que você tem aquela sensação, nossa, que legal, eu consegui terminar até o fim. Porque também tem isso, a Shirley tem um caso que a pessoa montava e desmontava, porque ela queria fazer como ela tinha feito no outra vez, né? E então ela não queria foto do que ela estava agora. Aquilo lá não estava bom, mas ela não queria dar foto do agora. E aí ela foi e voltou, até que ela conseguiu fazer. E aí a hora que você faz, ela fala, ufa, consegui, porque é isso, tipo, trabalho feito agora e agora? O que eu faço com isso daqui? E aí você, a partir dessa leitura, você vai ficar os 21 dias olhando para aquela sua foto e ressignificando dentro de você, né? Você vai trazer uma forma, um novo olhar, uma forma de você caminhar, uma terapia diferente, um tratamento, uma postura na sua vida que você vai precisar. Não adianta mais jogar para debaixo do tapete, né? Não adianta mais fingir que não existe. Você vai ter que falar, putz, isso está me movendo, eu tenho que resolver isso. Tenho que olhar para isso. Não Que é a coisa só? está olhando para mim. É. A coisa já está olhando para mim e a arte, essa liberação
emocional é na hora, porque a gente vai estar em grupo. E, igual eu falei, a gente vai estar nessa egrégora, né, xamânica de cura. Por que xamânica de cura? Porque o filtro dos sonhos, ele vem dessa corrente. Não adianta comprar lá na praia, né? Tem gente que compra, enfeita o quarto. Tudo bem, é só arte, né? Mas não tem ali o efeito, né, de você fazer terapeuticamente algo. Não é o mesmo efeito. Então, quando você está fazendo terapeuticamente algo com consciência dentro de uma egrégora, que a gente vai ativar também ali na hora, essa egrégora xamânica, é outros 500 para a energia, é outra coisa para a vida. Por isso que a gente também se propôs a fazer. E as pessoas às vezes falam, nossa, mas você está tão longe, que não sei o quê, porque aqui, Zona Norte, a gente que está aqui mais na Zona Oeste de São Paulo, é um tempinho também para a gente ir lá. Mas é porque isso move o nosso coração, a gente gosta, a gente quer ver essa energia também. A gente ficou muito, igual a Guaxinim falou, a gente ficou muito tempo nessa bolha preso. E nós somos seres muito sociais. A gente gosta de estar junto e estar junto ali, trocando magnetismo, também é outro lugar que a gente se coloca. E quando a gente quer algo, aquele algo também nos quer. Poxa, a pessoa fala, eu quero destravar, sei lá, a escassez que está na minha vida. Tem que fazer movimento diferente, porque a pessoa vai fazendo muito igual. Ela vai focando em dívidas, fazendo a mesma coisa, se estressando, né? Né? Arranjando mais formas, pensando na dívida, mas não olha para si. Não olha de onde está vindo aquela questão emocional, aquela questão mental que está ligada e que está vibrando em mim escassez. Enquanto eu não olho para aquela coisa vai sendo um monstro. E no caso que eu estou falando da escassez, porque é uma dor muito comum para a gente que está aqui no Brasil, né? Estar aqui no Brasil a gente está dentro de uma massa, de uma bolha também, né? Que está muito ligada a isso, né? A escassez, ao medo da fome, ao medo de que vai faltar, que vai vir uma crise, que não sei o quê, e que, né, as pessoas, eu fui ao mercado, as pessoas assim, nossa, mas isso tá caro, mas isso tá caro, mas isso tá caro, mas isso tá caro. E comprando, né? Quem tá mais, vamos dizer assim, depende dos supermercados também. Você vai em outros lugares, às vezes, pode fazer uma experiência. Vai chegando no final do ano, as pessoas vão ficando ou até mais leves, ou dependendo do lugar, elas vão. Elas não estão se importando com isso, porque ela não está nessa bolha da escassez. Mas quem está na bolha da escassez, ela fica impressionada. Tem um meme, né, de uma senhorinha muito rica na internet, não sei se vocês já viram, né, que uma pessoa fala para ela, olha, essa joia custa, sei lá, 80 mil reais. Ela fala, nossa, tá barato. Ah, essa não sei o que, essa pulseira tá 140 mil. Ela olha, mas tá barato, né? Aí todo mundo, claro que virou um meme, ainda mais aqui, porque para ela tá barato, né? Ela vê como barato aquilo, né? Ela vai, aí o neto dela fica instigando ela a fazer essas coisas. Ela vai jogar, ela fala para ele, tá? Eu só gosto de jogar baralho apostado. Quanto, vó? Vamos aqui, ela pega lá $1.000. Dólares. Vamos apostar isso daqui, mas você vai perder, não vou, e ela perde. E aí ela fica mal, porque mas foi barato esse jogo. Para ela tudo é assim. Então, quando ela sai, ela vai. As pessoas agora vão atrás dela. Estava até no shopping aqui em São Paulo, porque ela é muito leve nessa questão. Que todo mundo fica, ai, mas é um peso, é não sei o quê. E a gente sabe que a palavra, a gente trabalhou com isso nos 7 caminhos da cura energética, tem muito poder. Se eu saio ao mercado com muito medo, eu não controlo o medo. Ai, vai faltar, nossa, tá muito caro, eu vou comprar e a migalha e eu já tô na frequência da escassez. Vem aquela velha frase da Bíblia, né? O pouco que tem lhe será tirado. Muito que tem lhe será dado e o pouco que tem lhe será tirado.
Então, como que eu percebo isso em mim? Como que eu posso perceber que eu estou trazendo mais escassez para a minha vida e de onde vem aquilo? Eu tenho que começar esse trabalho. E o filtro, além de ser leve, além de ser arte, além de ser uma técnica que é muito gostosa mesmo, né? Ter um preço muito acessível, por isso que também a gente colocou, bem acessível também o valor. E é uma tarde assim que a gente vai ficar lá a tarde toda, né? Para trazer isso. Por quê? Porque a gente também vai fazer junto, mesmo a gente sabendo a interpretação, a gente faz. Por quê? Porque o nosso caminho é sempre dessa desconstrução de nós mesmos. Eu falo desconstrução desse ego, desse superego que arbitrário, que vai nos levando para uma dor e vai criando paradigmas, e a gente é muito co-criador da nossa vida. Se a gente começa a ter consciência mais disso, a gente vai se liberando mais também, né? E a gente deixa de ser conduzido, que nem a gente falou agora há pouco, né? Eu vou conduzir minha vida. Eu não vou mais deixar que ninguém conduza a minha vida. Nenhuma mensagem subliminar, nenhum inconsciente coletivo. É um exercício diário de olhar e falar: isso é meu ou é da minha família? Isso é meu ou foi imposto por essa cultura? O que de fato é meu? Meu em essência, e não o meu, que nem você falou, o ego. O ego está aqui, precisamos dele, está tudo certo. Mas cada dia mais a gente tem que tentar deixar ele um pouquinho de lado e subir um pouquinho para pegar o que vem da minha alma, o que vem da minha essência. Isso mesmo. Quem quiser fazer parte, só interromper, para quiser participar do Filtro dos Sonhos e não está em São Paulo, a gente também vai fazer online com as pessoas. Então, se você está fora de São Paulo e quer participar fazer o filtro, também dá para fazer, já acompanhar quem está, mas tem que enviar, porque como tem que enviar o nome, porque a gente vai mandar o material para sua casa, para você fazer. Então, tem que ser no máximo essa semana, quem é online, para fazer inscrição, para a gente poder enviar o material, tá? Aí só lembra disso. E funciona, para conduzir algumas sessões online, e funciona direitinho. É a mesma coisa que a energia. A pessoa vai estar online ali com a gente, né? Computador do lado, vai ser gostoso. Vai ser bem divertido. A gente vai ter o maior prazer, né, em conhecê-los, né? Tá aí juntinho, criando essa nova egrégora, né? Cada dia mais. E a gente quer muito ser cada dia mais co-criador da nossa própria alegria, da nossa própria luz, né? Que a gente quer ser co-criar coisas boas, não só para nós, porque lembra, quando a gente assume e vai mudando a nossa energia, vai mudando a nossa psique, a gente vai também acessando em novas bolhas. E aí é a bolha de uma coisa melhor, né? É uma bolha de algo que vai não só para você, vai melhorar para a humanidade. Então, quando você entra numa egrégora que vai estar esclarecendo a sua psique, né? Esse emocional, esse mental, você está entrando numa egrégora onde vai trazendo luz, lucidez, clareza para outros também. E isso vai ampliando. Então, você, de alguma maneira, você vai influenciando positivamente no coletivo, né? Então, é o que a gente sempre está aqui, cada dia mais no nosso percurso, criando também essa bolha de luz, de clareza, de lucidez. E a gente quer muito que cada um participe disso também, aumentando mais a luz do nosso planeta e deixando de ser só uma unidade, né? Uma unidade do todo, uma unidade do planeta Terra, que é um todo. Então, nós estamos permeando nisso daí. E é isso. Beijos, pessoal. Então, quem quiser, só mandar um recadinho no direct e a gente entra em contato, tá bom? Beijo grande. Tchau, filha. Tchau, pipoca. Tchau. Boa semana, gente. Bonitinho. Tchau. Eita, vamos desligar.